Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a relação entre hack e grid. Foi uma dúvida de um aluno que envolve vários conceitos aqui bem interessantes que a gente vai estar abordando aqui para vocês no dia de hoje. E eu estou com o JP aqui para a gente poder fazer esse bate-papo mais uma vez. Tudo bom, JP? Tudo bem, Guilherme? Contigo? Show Boa de bola, meu tarde. irmão. Por aqui tudo certo. E vamos lá, cara. Acho que não dá para a gente responder essa dúvida de supetão mais uma vez, né? A gente precisa realmente entender vários conceitos ali importantes sobre essa arquitetura, essa definição de hack, de grid, para que a gente consiga entender, né? Que, cara, são conceitos bem distintos, né? Se a gente não entender muito bem, a gente fica um pouco confuso nessa relação de hack e grid, né? Exatamente. Realmente a confusão ela é grande, né? Até porque quando a gente volta lá no passado, a gente tem que voltar no passado para entender o presente, né? Então, não existia a figura do grid infraestrutura na versão 10G, né? Isso foi algo introduzido na versão 11G de lá para cá. Mas, entretanto, o que compõe o grid infraestrutura são produtos que já existiam antes, tá? E são os produtos que a gente vai falar hoje, né? Como, por exemplo, a SM, Oracle Cluster, né? Então, anteriormente você até baixava separado, né, esses binários para você fazer instalações. Ah, eu quero trabalhar somente com a SM, single instance, e eu baixava somente o SM. Ah, eu quero trabalhar com Oracle Hack. Então, você baixava lá, né, o Oracle Hack, o Oracle Cluster, na verdade, né, você baixava separado, e baixava também o SM e fazia aquela composição, né. Então, você compunha isso anteriormente. Então, a partir da versão 11G, isso não é que mudou, mas foi reunido dentro de um pacotão que nós chamamos de grid e infraestrutura. Muito bom, JP. Eu acho que é legal a gente poder reforçar realmente esses conceitos de hack e de grid, né? Porque realmente a gente que acompanha historicamente a evolução do produto, né? A gente via quanto que isso era separado, né, lá no início, né? E agora, cara, tá tudo dentro do grid, né? Aquela infraestrutura de fato, né? E é importante a gente entender realmente de fato o que que é o conceito do hack, né, JP? Isso aí. A ideia pode ter parecido que introduziu um produto a mais, na verdade ficou bem mais simples, que foi reunido dentro de um pacotão só, que é o grid e infraestrutura, né? Então lá dentro o que a gente tem? A gente tem o Oracle Cluster, temos o Oracle SM e temos o Oracle Restart. Basicamente esses três produtos estão lá dentro, né? Que aí você vai adequar de acordo com o que você precisa. Então, se você precisa instalar uma single instance e você vai utilizar ali o ASM, você vai baixar o grid de estrutura. Você vai utilizar o cluster, a solução de cluster da Oracle, que chama Oracle Hack, tá? Real Application Clusters, você vai também utilizar o grid de estrutura, que lá dentro você tem tanto o ASM quanto o Oracle Cluster, tá? Só para diferenciar um pouquinho, falar por que eu preciso desse produto para instalar hack e também vou precisar para instalar o Standard Edition ali, o Single Instance, né? Porque você tem uma parte comum ali, basicamente falando, que é o ASM. Só que, como eu falei, são três produtos ali dentro, né? Quando você vai instalar, utilizar o ASM, né, que é a parte de gerenciamento de arquivos que o Oracle faz para você, ao invés de ter um operacional ou de um software terceiro, você utiliza também o Oracle Restart, tá? Que é aquele produto que é utilizado, poucas pessoas conhecem esse produto, na verdade, mas é o produto que faz para a gente startup automático do banco de dados quando a gente cria um banco de dados novo via DBCA. É importante dizer que tem que ser via DBCA, tá? Senão ele não vai startar automaticamente. Então, ele é um produto que ele está focado para isso também. Então, é uma composição, você faz a composição do ambiente que você quer conceber, né? Então, por outro lado, aí eu falei um pouquinho sobre Standard Edition, sobre Single Instance, na verdade, ali, se você quisesse utilizar, né? Para um ambiente clusterizado, que é o Real Application Cluster, que é o Oracle Hack, você vai ter composição diferente. Você vai ter o Oracle Cluster, que ele também faz esse papel de você startar as instâncias automaticamente, tá? E você vai ter a figura do ASM também, que é um mecanismo de armazenamento. Mas é importante dizer que não existe somente o ASM para armazenamento, tá? Existem outros mecanismos, tá? Isso é importante. A Oracle recomenda o Automatic Storage Management, que é o ASM, é a recomendação dele, que é produto Oracle,
você vai estar muito mais integrado, né? Mas existem outras soluções de compartilhamento, né? Porque quando a gente pensa em hack, você está pensando em diversos servidores ali trabalhando como se fosse um só, né? Então, quando você tem diversos servidores ali, o ponto de escrita ele tem que ser comum, né? Ou compartilhado, no mínimo, né? Então, o que o ASM te entrega, que é a solução Oracle, ele te entrega ali discos que eles são compartilhados entre N servidores, né? Então, quando você escreve o disco, todos os demais servidores, eles enxergam aquela alteração que você fez, né? Então, o ponto de escrita, a gente pode dizer que ele é único, tá? Tem outras soluções, tá? Utilizando o próprio SM, de você ter, de acordo com a redundância, tá? Normal ou high, de você utilizar dois storages, por exemplo, fisicamente separados, tá? Geograficamente separados, e você ter em um data center um storage, no data center outro storage, mas o compartilhamento ele é cruzado, ele é assim, né, para dentro do próprio data center e é cruzado. Então você tem uma redundância via storage ali que o ASM te entrega, tá? Isso é até chamado de rack estendido, tá? Então, realmente é uma coisa que você pode realmente variar bastante, tem muitas opções, mas é importante dizer que o Oracle Hack ele é um produto que ele está contido dentro do grid de estrutura, né? O grid de estrutura é um pacotão que você precisa ter. Lá para você montar um hack, você precisa do Oracle Cluster e você pode ou não utilizar o ASM. A recomendação é sim utilizar o ASM. Tá? Então, basicamente, a gente cai bem nessa linha aí para você conseguir montar o seu ambiente depois aí clusterizado, né? Muito bom, JP. E, pessoal, até reforçando um pouquinho a parte conceitual, é importante a gente lembrar que o Oracle Hack, ele depende da infraestrutura do grid e ele também depende da camada ali do database home, né? Então, na hora de você criar o seu banco de dados, normalmente você tem ali a relação, você vai criar um banco de dados single instance ou um banco de dados em hack. Então, o produto hack em si, ele vai estar 100% habilitado quando você tem o grid, que tem o Oracle Cluster, mas o database home, quando você cria lá o banco de dados, ele tem a opção de você criar em modo hack, né? E o conceito do hack é muito simples, né? É você ter várias instâncias, vários servidores apontando para um storage compartilhado. Então, o database, muitas vezes, na verdade, o database ele vai ser o mesmo. Então, você vai ter um banco de dados que ele vai estar no storage compartilhado e que muitas vezes você pode ter vários nós acessando esse database, né? 5 nós, 10 nós. A gente já atuou em projetos aí com diversos nós aí do Oracle Hack. Mas de realmente reforçar esse conceito, né, JP, que tem a camada de grid, sem a camada de grid não vai ter o Oracle Cluster, e que o principal tipo de storage que é recomendado a ser utilizado no Oracle Hack, que é o Oracle SM, que também está na infraestrutura do grid, né? Então, a gente começa a fazer essa relação, né? Que quando você cria o banco de dados em hack, está na camada do database home. Está na camada, realmente, na última camada, a camada acima, né? Tem o grid home e o database home. Então, o database home é a camada onde você vai rodar o DBCA, onde você vai escolher a opção de Oracle Hack para poder criar o seu banco de dados. Mas, se você não tiver a sua infraestrutura correta, né, os pré-requisitos, você também não vai conseguir montar, né, JP? Isso aí, Guilherme. Então é importante, até para complementar isso que você falou, quando a gente vai entrar nessa parte aí de criar um ambiente hack ou não, né? Até para entender um pouco mais o produto do pacotão que é o grid infraestrutura, tá? O grid infraestrutura, ele não é algo que você precisa licenciar, tá? Você não paga por grid infraestrutura, tá? Você não paga por ele. Então, por isso que você não está, ao adquirir as suas licenças lá, você não compra licença de grid. Você compra licença de Oracle Hack, tá? Então, ele está totalmente atrelado a banco de dados, quando a gente fala de Oracle Hack, né? De Oracle Reapplication Clusters, tá? Então, para você, se você almeja montar um ambiente com cluster, com Oracle Hack, você precisa do mínimo, que é a infraestrutura, que o Guilherme falou, né? Que é o grid, e ele vai te possibilitar, de fato, ali você montar o seu hack ou não. Então, se você criou seu servidor, você simplesmente instalou o grid, você ainda não tem nenhum hack, tá? Só tem o grid instalado, que é a camada mais baixa ali, a base para você ter e montar o seu cluster, tá? Isso tudo, essa parte de licenciamento, vem quando você vai via DBCA, escolher a opção de hack monode, e a partir dali, né, que você realmente está montando o seu cluster, tá?
Então é importante separar bastante isso daí, até no quesito licenciamento, tá? Essa separação. E o hack monoide que eu acabei de citar é um hack, né? Ele é um cluster, só que ele só tem um nó, né? E futuramente você consegue convertê-lo para um hack tradicional que tem pelo menos 2 nós, né? Ele pode ter mais de um nó, né? Para ser um cluster tradicional, tem que ter pelo menos 2 nós, né? E o hack on node ele só tem um, né? Que você tem uma pretensão futura aí de transformar, de convertê-lo para um hack tradicional, né? Muito bom, JP. Exatamente isso, pessoal, que a gente precisa entender, né? Que na camada da criação do banco de dados, dentro do DB Home, né, o Database Home, ele vai ter realmente, vai estar habilitado ali a opção de hack ou não. Tá? Até legal que eu já participei de alguns projetos de Exadata, que muitas vezes o cara comprou um Exadata sem licença de hack, cara. Você acredita, JP? Que é algo não recomendado, né? Você tira toda a questão de alta disponibilidade do equipamento. E a gente tinha que fazer um relink do DB Home para falar, ó, aquele DB Home, ele não está em hack mais. Ele é um standalone, né? Então, a gente precisa entender que no momento da instalação, pessoal, a gente vai ter essas opções, né? E aí que você habilita realmente, tanto na camada de grid, que você vai estar informando ali, se você está instalando para hack ou não, tanto na camada do DB Home também, que você vai escolher se você vai estar criando ele para hack ou não. Eu acho que só essa parte conceitual aqui já deu para entender muita coisa aí da dúvida em si que nós temos a respeito dos conceitos, né? A gente falou sobre o que é o hack, sobre o que é o cluster, que está dentro do grid, né? E acho que vale a pena também te falar o que é o OCR File e Volt Disk, né, JP? Ah, sim, com certeza, né? O que compõe o Oracle Cluster, né? Basicamente, a gente tem dois produtos, subprodutos, vamos chamar assim, né? Que rodam dentro do Oracle Cluster, né? A gente tem o OCR, que é o Oracle Cluster Registry, né? Que ele é responsável por gerenciar as configurações e recursos do Oracle Cluster e do Oracle Hack também, né? E esse cara ele gerencia como um todo. A gente tem uma outra variação dele, que é o OLR, que é o Oracle Local Registry, né? Que ele reside, né, em cada nó que a gente tiver ali gerenciado pelo Oracle Cluster. Então, cada um tem seu papel ali dentro do produto, né? Por outro lado, a gente tem também o Oracle Volt Disk, né? Que é onde ficam armazenados os arquivos de voto, os voting files do cluster, né? Ele gerencia as informações referentes aos nós que pertencem ou fazem parte daquele cluster. Então, para que um nó realmente, se quiser fazer parte do cluster, ele tem que estar realmente conseguir enxergar aquele voting file, né? Então, basicamente, isso aí compõe o nosso Oracle Cluster, tá? Claro, é muito mais complexo do que eu falei aqui, tá? Isso aí realmente são só alguns mecanismos, parte da estrutura do que é o Oracle Cluster, tá? Mas só para saber o tanto quanto é importante e o quanto que você deve ter valor também de preocupação, na verdade, quando você implementar o seu hack e ter cuidado com esses caras aí também na implementação, né? Tem que estar em local compartilhado, tem que ter backup. O backup é feito automaticamente, tá, desses produtos, mas é importante você garantir que você consiga ter acesso a esses backups também quando você precisar, né, em uma eventualidade aí. Muito bom, JP. Também é importante a gente falar que o hack em si ele é suportado em diversos sistemas operacionais, né? Então, você pode ter um hack até ambientes Windows, o que não é muito comum. Se realmente o Oracle ele já tenha como boa prática ser instalado em ambientes Linux, é o que a maioria dos ambientes a gente vê, é o que tem mais performance, tá? Tipos de storage, JP. Quais são os tipos de storage aí que a gente pode colocar ali os bancos de dados em hack, né? Acho que você chegou a comentar um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena a gente ressaltar também esse ponto, né? Isso aí. A gente tem diversos mecanismos de armazenamento, né? Claro que a gente vai bater na tecla, né, desse partir pelo que é recomendado, tá? Então, eu acho que realmente é uma camada bem interessante quando a gente fala de ASM, né, que é o Automatic Storage Management, que é a estrutura de gerenciamento dos arquivos de banco de dados que o próprio software Oracle faz para a gente, né? Então, ele tira da camada do sistema operacional e ele passa a gerenciar. Então, com isso, você tem, evidentemente, alguns ganhos, tá? Bom, temos esse aí que é a primeira opção e temos outras também, né? Temos soluções de compartilhamento da IBM, nós temos soluções de compartilhamento VNFS, também é aceito, é aceitável também do ponto de vista do Oracle, mas, claro, não são melhores práticas, tá? Então, é só para a gente dizer também que é importante saber que
não está somente atrelado a ASM, né? Ele é recomendação, mas você tem outras soluções de compartilhamento que são homologadas para ser utilizadas, como essas que a gente falou agora, né? Então, é importante ter isso em mente para poder ampliar os horizontes aí. Vai que você está numa condição aí no cliente aí que você não consiga, por alguma razão, utilizar o SM. Lembra que o SM é extremamente tranquilo de você utilizar. Basta ter um storage que consiga apresentar os discos lá e você consegue manipular esses discos e criar discos ASM, e você consegue utilizar dentro de sua estrutura, criar disk grupos, etc., né? Então, não tem complexidade, tá? É só um produto, porque o disco, ele já teoricamente deveria ser apresentado direto ali para os servidores que compõem aquele cluster, né? Então, naturalmente. Mas é importante saber, se você não consegue fazer isso, você vai fazer por compartilhamento, você, como NFS, por exemplo, você consegue utilizar também, tá? É um mecanismo que é aceitável, é homologado, mas ele abre muitas brechas com relação a disponibilidades, pelo menos do meu ponto de vista, né? Exato. E legal a gente poder falar nisso, JP, porque é um dilema que a gente encontra direto dentro dos projetos, dentro dos clientes, né? O suportado versus o recomendado. Nós da DBLCM, a gente sempre segue boas práticas, o recomendado. Cara, qual que é a melhor opção de você instalar alguma coisa? E o que a Oracle recomenda, de fato, é o Oracle ASM. Tá? É até suportado outros tipos aí de cluster file system. Você pode utilizar um ACFS, por exemplo, para poder armazenar aí as questões dos arquivos do hack. Não é tão performático, é uma camada acima, né, que você pega e monta um cluster file system em cima do ASM, tá? Tem a questão do OCFS2 também, que só em ambientes Linux é possível. E como o JP falou, tem o da IBM, que é o GPFS, e também tem a solução de NFS, que a gente sabe que normalmente é um pouquinho lento, né, JP? Mas que é funcional. Dependendo do seu ambiente, pode não atender requisitos de performance. Então, a gente sempre busca aí, cara, a melhor forma de você implementar um tipo de solução do Oracle Hack em si. Beleza? Agora, JP, vamos colocar aqui as dúvidas aqui que nós temos do Fábio, cara, que ele estava muito confuso aí a respeito desses temas aí sobre o Oracle Hack, né? Eu acho que só a nossa parte conceitual já deu para entender muita coisa, né? Primeira dúvida dele, eu poderia dizer que o hack é apenas o conceito e que o Grid Infrastructure é que seria o produto em si? Eu vejo que não. Na verdade, o hack não é um conceito. O hack é o grid mais o DB Home. Então, é o grid home mais o DB Home. E que quando você vai fazer as duas instalações, ele vai ter a caixinha single instance ou hack na instalação do grid. Quando você vai na instalação do DB Home, vai ter a mesma pergunta. É para single instance ou é para hack? Então, os binários do grid e o binário do hack do DB Home, ele tem que estar habilitado a opção de hack. E é ali que você habilita o licenciamento. Então, o hack não é só o conceito, não. Ele, de fato, o produto em si, ele consiste em você fazer a instalação do grid e a instalação do DB Home em modo hack. Me corrija aí, JP, se eu estiver errado, cara. É exatamente isso. Na verdade, o hack é o produto. Hack você licencia, né? Você licencia. Você não licencia grid de estrutura. Você licencia hack, né? Não que o Oracle Cluster e o SM não sejam produtos também, tá? Eles são produtos, mas a gente não pode falar de conceito, na verdade, né? A gente tem que falar de produtos, talvez subprodutos nesse caso, né? Grid de estrutura talvez seja um produto que dentro tem o Oracle Cluster e tem o Oracle SM, né? É um pacotão, tá? Mas o Oracle Hack ele é um produto, inclusive ele precisa ser licenciado, tá? Você tem que licenciar para poder utilizar. Então, sem licença, você não está apto a utilizar o ambiente. E também, sim, a camada de infraestrutura, né? Então, pense também, né, na questão de infraestrutura, tá? De modo geral, tá? Para ter um banco de dados, eu preciso ter um servidor. Eu preciso ter disco. Então, eu preciso ter um software que faça a clusterização. Eu preciso ter um software que gerencie o armazenamento. Então, tudo isso é infra, tá? Então, pense no grid de estrutura como a camada que vai te proporcionar utilizar o Oracle Hack. Perfeito, cara. E a outra pergunta que nós temos, eu consigo ter o hack sem o grid? Aí você não tem o cluster, né? Não conseguimos. Para ter hack, o Oracle Cluster, antigamente você tinha nessa condição, quando não existia o grid em estrutura, no Oracle DSG lá, você baixava a parte o Oracle Cluster, né? Então, se não tinha grid, obviamente, você não ia utilizar esse cara.
Mas hoje o Oracle Cluster está embutido dentro do grid infraestrutura. Você não consegue baixar separado, tá? Então, você não consegue ter hack sem ter instalado o grid. Perfeito, JP. E mais uma pergunta aqui, eu consigo ter o grid sem o hack? Aí sim, né? Aí sim, a instalação é como nós falamos, você cria, você instala, né, o software em um ou mais servidores ali, vai ter só o software instalado, não vai ter nada rodando, né, além de um listener, talvez, eventualmente, tá? Então, você não vai ter nada mais do que isso. Então, com certeza, você consegue ter sem ter um hack. Inclusive, conseguimos ter o grid na figura do ASM com Oracle Restart, também você não paga nada por esse produto à parte, aí, como falei, né? E ter uma single instance rodando, tá? E você não tem hack, você tem uma single instance, né? Para Standard Edition. Exato. Importante lembrar, né, Guilherme, a gente não citou ainda, mas na versão 19C, nós não podemos ter hack no licenciamento Standard Edition, tá? Só está disponível no Enterprise Edition. Isso Nas versões mudou, né? anteriores, né, até 18C, mudou. Até 18C você conseguia ter hack Standard Edition 18C. Hoje você não tem mais essa solução. Muito bom, JP, muito bom. E aí, só reforçando exatamente o que o JP falou, pessoal, você pode ter uma instalação single instance com ASM, mas sem hack. Então, você pode fazer isso sim. E aí, qual que é a relação ou dependência entre grid e hack? Existe uma relação muito forte e uma dependência em si. Porque, cara, para você ter hack, você precisa ter o grid. Se você não tiver o grid, você não consegue ter realmente um ambiente hack. É isso aí, JP? Exatamente isso, sem mais nem menos. Para você ter um hack, você tem que ter o grid de estrutura configurado, instalado ali, para poder te proporcionar a criação. Depois, ali, via DBCA, né, instalando, você já instalou o software database, depois via DBCA, você vai criar o hack lá, né? Então, a relação de dependência é exatamente essa, né? Para você ter um hack, você precisa ter o grid de estrutura rodando, né? Muito E o bom, inverso a gente muito falou que bom. não é mandatório, né? Exato. Muito bom, JP. Fechamos aqui então, cara, mais um podcast respondendo a dúvida do Fábio aí, uma dúvida bem interessante. Acho que ela envolve vários conceitos, cara. A gente está aqui há mais de 20 minutos já falando aqui sobre esses conceitos. Então, eu queria agradecer o Fábio aí pela participação. Cara, importante colocar o laboratório na mão na massa, tá, Fábio? Por quê? Você vai ver esses conceitos acontecendo, tá? Se você instalar um laboratório de hack, você vai ver que durante a instalação, na instalação do grid, você vai habilitar lá o hack. Na instalação do database, você vai habilitar o hack. Você cria uma instância no DBCA, você vai colocar lá que é uma instância hack. Então, você vai começar a reforçar esses conceitos dentro de cada etapa, na etapa do grid, na etapa do DB Home, na etapa do banco de dados em si, na hora da criação do banco de dados, que ele vai estar em múltiplas instâncias apontando para o mesmo database. Fechamos então, JP? Mais alguma observação aí? Não é isso aí, fechamos. Acho que deu para esclarecer bem a dúvida aí do Fábio. É uma dúvida que muitas pessoas possuem, né, quando está começando ali, porque essa parte de cluster é geralmente um item que você vê um pouco mais adiante, né? E a gente fala de ASM, de grid estrutura desde o começo, né? Exatamente pela questão de single instance e etc, né? Utilizar um armazenamento diferente. Mas é importante ter isso em mente, né? Para você conseguir utilizar ele da forma mais adequada possível, saber o que você precisa, requisitos, né, para você montar seu hack mais adiante. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem esses itens reportados por ele. Muito bom, JP. Fechamos então aqui, pessoal, mais um podcast. Se você é aluno, cara, coloque sua dúvida lá na comunidade, porque sua dúvida pode ser um tema de um podcast, pode ser aula da próxima semana, assim como a gente sempre fala. Lembrando que essa semana a gente está fazendo uma masterclass, o próximo nível, que a gente está falando muito mais do que somente a parte técnica, que muitas vezes são pré-requisitos da área de tecnologia, né? A gente está falando sobre carreira, sobre soft skills, cara, sobre questões aí para você se desenvolver nesse ano de 2022, tá? Então, participe também desse evento. Entre no nosso canal do Telegram, se inscreva, que realmente é um evento inédito da DBOCM. E lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Beleza? Então é isso, JP. Grande abraço e até a próxima, hein? Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, Tchau. tchau, pessoal.